Olá a todos! Como especialista na mente humana, dediquei décadas ao estudo aprofundado das emoções, da inteligência relacional e dos segredos que moldam nossos comportamentos e aspirações. Ao longo de minha extensa prática clínica, em minhas pesquisas incessantes e na convivência transformadora com incontáveis pacientes e leitores, deparei-me com uma revelação impactante. Existe uma frase que, quando pronunciada no momento oportuno e com a mentalidade correta, possui uma capacidade psicológica tão avassaladora que pode literalmente inverter a dinâmica de qualquer relacionamento. Essa combinação singular de palavras atinge o âmago da psique masculina, em um ponto de vulnerabilidade que muitos homens passam a vida inteira tentando ocultar, até de si mesmos. É uma verdade nua e crua sobre sua própria conduta, que os força a confrontar as consequências de seus atos, a questionar cada decisão, a reavaliar a forma como trataram você e a sentir uma urgência desesperada de restabelecer a conexão. Eles perdem o sono, ruminam incessantemente e a imagem de você se torna uma constante perturbadora em seus pensamentos, impulsionando-os a buscar uma nova chance, quase implorando por ela. O mais intrigante é que o poder dessa frase não reside em artifícios manipulativos baratos ou joguinhos psicológicos infantis, mas sim em sua capacidade de expor uma verdade sobre a percepção de valor e a dinâmica de poder, despertando um medo visceral de perda que raramente é articulado. Essa ferramenta é um catalisador para uma transformação profunda, tanto para você quanto para o outro. Mas como exatamente algo tão simples pode ser tão potente e mudar o jogo de uma vez por todas, desafiando tudo o que você achava que sabia sobre relacionamentos e o comportamento masculino? Neste instante, em cada canto do globo, inúmeras mulheres encontram-se presas em um ciclo exaustivo e doloroso, praticamente implorando pela atenção de parceiros que demonstram pouco ou nenhum apreço por elas. Elas se resignam a receber meras migalhas de afeto, dilacerando sua própria dignidade em tentativas patéticas e desesperadas de fazer com que ele finalmente perceba o quão especial e valiosa ela é. Enquanto isso, os homens que deveriam estar lutando por essa mulher, investindo emocionalmente e valorizando-a, seguem suas rotinas com uma placidez surpreendente, desprovidos de qualquer senso de urgência ou de receio de perda. Essa apatia cruel e desinteressada muitas vezes é um reflexo direto de um erro fatal que essas mulheres por vezes inconscientemente cometeram. Elas transmitiram a mensagem de que estão emocionalmente disponíveis a qualquer custo, a qualquer momento, independente do tratamento recebido. Uma vez que a garantia de sua presença e afeição é estabelecida, a motivação para a conquista se esvai e a valorização se desintegra. Quero dialogar diretamente com você, mulher que se encontra exaurida de ser apenas uma opção, jamais uma prioridade. Você que concedeu oportunidades em excesso, esperou além do razoável e aceitou menos do que merecia por um período intoleravelmente longo. Você que se transformou na terapeuta emocional gratuita de um homem que não oferece sequer o alicerce mais básico de um relacionamento. Você que está sempre acessível quando ele necessita, mas que vê ele desaparecer sem justificativas quando é você quem precisa de suporte, de companhia, de atenção. Você que sente a amarga sensação de estar sendo feita de idiota, de estar se humilhando, perdendo sua essência e sua autoestima, mas que paradoxalmente não consegue se libertar, mantendo-se acorrentada à tênue esperança de que um dia ele despertará e, enfim, reconhecerá seu verdadeiro valor. Mas será que essa esperança é um farol ou uma miragem que apenas prolonga sua dor e sofrimento?
Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Permita-me ser brutalmente honesta com você desde o primeiro instante. Enquanto você persistir em sua disponibilidade irrestrita, enquanto continuar aceitando as migalhas que ele condescendentemente joga em sua direção, enquanto você permanecer previsível e excessivamente acessível, ele nunca, em hipótese alguma, te valorizará de verdade. E isso não acontece porque você não é uma pessoa incrível, nem porque você não é merecedora de todo o amor e respeito do mundo. A razão é muito mais profunda e está enraizada na psicologia humana fundamental, que estabelece que nós, seres humanos, tendemos a não dar o devido valor àquilo que obtemos com facilidade, aquilo que está sempre à nossa disposição, aquilo que não representa qualquer desafio ou risco iminente de perda. Observei essa dinâmica repetidamente ao longo de décadas de experiência e estudo. Você já notou a forma como muitos homens perseguem obsessivamente mulheres que são mais desafiadoras, que não estão constantemente disponíveis, que possuem uma vida rica e independente e não giram em torno deles? Essa não é uma mera coincidência. Não se trata de elas serem intrinsecamente mais belas ou inerentemente mais interessantes. A questão central é que essas mulheres compreendem, mesmo que de forma intuitiva, um princípio psicológico de grande relevância. O valor percebido de algo ou alguém é diretamente proporcional à sua escassez percebida. Quando você está sempre presente, sempre acessível, sempre esperando por um sinal, você se torna abundante. E a abundância, na complexa economia das relações humanas, não é valorizada com a mesma intensidade que a escassez. Então, a frase que em breve compartilharei com você não é mágica no sentido de um encantamento sobrenatural, mas sim mágica no sentido estritamente psicológico. Ela opera porque inverte completa e radicalmente a dinâmica de poder estabelecida. Ela te transforma de perseguidora a desafiadora, de necessitada a seletiva, de disponível a escassa. E quando você promove essa inversão de forma autêntica, não como uma mera encenação, mas como uma genuína mudança em sua autopercepção e no valor que você atribui a si mesma, algo extraordinário e quase inacreditável acontece. O homem que antes te ignorava, de repente, é dominado por pensamentos sobre você e não consegue mais parar de pensar em sua ausência. Mas, para que essa transformação ocorra, você está verdadeiramente pronta para soltar o controle e confiar no seu próprio valor intrínseco? Antes de desvendar a frase exata que possui esse poder transformador, é imprescindível que você compreenda a psicologia profunda que a sustenta. Recitar as palavras sem assimilar e incorporar a mentalidade que as alimenta seria como tentar acender um fósforo sem friccionar. A faísca simplesmente não surgirá e a frase não produzirá o efeito desejado. Ele perceberá que é apenas um truque, uma manipulação superficial, um mero jogo psicológico. E os homens possuem antenas extremamente sensíveis e apuradas para detectar qualquer forma de manipulação emocional, reagindo a ela com ainda mais distanciamento e frieza. Portanto, o que faremos nos próximos minutos é um mergulho em 3 etapas cruciais. Primeiramente, vou te guiar pela psicologia masculina mais recôndita, aquela que ninguém te conta abertamente, e que explica de maneira cristalina por que os homens agem de formas tão frustrantes e aparentemente inexplicáveis como o fazem. Em seguida, vou te apresentar a mentalidade exata que você precisa cultivar e solidificar dentro de si para que essa frase adquira um poder verdadeiramente devastador, transformando-a em uma força irresistível. E, finalmente,
Com toda a base psicológica e emocional construída, revelarei a frase precisa, quando utilizar ela, como articular ela, para maximizar seu impacto e, igualmente crítico, o que você deve fazer depois de pronunciar. Garanto a você, com base em toda a minha experiência, que se você aplicar essa estratégia com precisão e autenticidade, ele a procurará. Talvez não em prantos literais, mas emocionalmente abalado, questionando absolutamente tudo, desesperado para reconquistar o acesso a você e ao que ele percebeu ter perdido. Contudo, você está preparada para encarar as verdades inconvenientes sobre o amor e a atração, mesmo que elas desfaçam suas concepções mais românticas? Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Agora, preste atenção redobrada, porque o que vou revelar a seguir tem o potencial de destruir completa e irreversivelmente a ilusão romântica açucarada que te inculcaram desde a tenra infância. Homens, de modo geral e em sua essência, não se apaixonam necessariamente pela mulher mais bonita, mais inteligente, mais bem-sucedida ou mais talentosa. Essa é uma visão superficial e muitas vezes equivocada do complexo mecanismo da atração e do apego. A verdade é que homens se apaixonam pela mulher que os faz sentir coisas que nenhuma outra mulher foi capaz de despertar neles. E qual é esse sentimento tão viciador, tão obsessivo, tão poderoso que um homem pode experimentar em relação a uma mulher, um sentimento que eclipsa a atração física superficial e a admiração intelectual passageira? Não é um corpo escultural, nem uma mente brilhante, é o medo de perda. Quando um homem percebe que está realmente perdendo o acesso a você, quando ele compreende que você é perfeitamente capaz de seguir em frente, de construir uma vida plena e feliz sem a presença dele, quando a realidade de que você não é mais garantida se instala em sua mente, algo primitivo e extraordinariamente poderoso é ativado em seu interior. De repente, você se torna o único ponto de fixação em seus pensamentos. Todas as outras mulheres que antes pareciam interessantes, agora se tornam espípidas e sem graça quando comparadas à sua imagem. E, nesse turbilhão de emoções, ele sente uma urgência desesperada, uma necessidade quase visceral de reconquistar aquilo que ele, em sua estupidez, deixou escapar por entre os dedos. A frase que vou lhe ensinar é minuciosamente projetada para detonar essa bomba psicológica dentro dele, desestabilizando sua zona de conforto e forçando-o a agir. Contudo, para que essa explosão ocorra com sucesso, você precisa estar devidamente preparada. Uma vez que você pronuncia essa frase e age de forma consistente com ela, não há volta. Você não pode proferir essas palavras carregadas de poder e 3 dias depois, diante da ausência de uma resposta imediata, enviar uma mensagem perguntando se ele está bem. Se você cometer esse erro, destruirá completamente o poder da sua declaração, confirmando para ele que você estava apenas blefando, que você ainda está irremediavelmente presa a ele e que ele continua tendo sua presença garantida. A dinâmica tóxica anterior, então, retornará à sua normalidade destrutiva, sem qualquer mudança. Se o seu desejo é genuíno e profundo de transformar a forma como ele te enxerga e como ele te trata, se você quer finalmente ser a prioridade em vez de uma mera opção, se você almeja que ele sinta sua falta com uma intensidade que ele jamais imaginou ser possível, então você precisa estar realmente disposta a seguir em frente, se necessário for. A frase só funciona se a sua intenção for autêntica. Se for apenas uma tática de manipulação enquanto você ainda se agarra a ele desesperadamente, ele sentirá a incongruência e ela simplesmente não funcionará. Será que você possui a coragem e a resiliência para sustentar a verdade de suas próprias palavras, mesmo diante da incerteza e do silêncio?
Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. O que você está prestes a desvendar aqui vai muito além de meramente capturar a atenção de um homem específico. As lições que serão compartilhadas neste espaço servirão como um guia para que você nunca mais aceite menos do que realmente merece em qualquer esfera da vida. Este conhecimento te capacitará a se transformar no tipo de mulher que homens de verdadeiro valor lutarão incansavelmente para manter ao seu lado. Você aprenderá a edificar relacionamentos sólidos, fundamentados no respeito mútuo e genuíno, substituindo as dinâmicas tóxicas de perseguição e fuga que tão frequentemente corroem a alma e a autoestima. A psicologia masculina, aquela que permanece oculta e raramente é discutida abertamente, será desvendada diante de seus olhos. Vamos começar por desmantelar alguns mitos perniciosos sobre os homens. Mitos que te ensinaram ao longo da vida e que estão sabotando completamente suas chances de ser devidamente valorizada. Primeiro mito: homens querem uma mulher fácil, sempre disponível e que não cause problemas. Essa é uma mentira absoluta, um engano perigoso que distorce a realidade. Homens podem sim buscar mulheres fáceis para encontros casuais, para sexo sem compromisso, para uma diversão momentânea e sem maiores implicações emocionais. No entanto, para um relacionamento sério, para um investimento emocional real e profundo, para um amor genuíno e duradouro, eles desejam uma mulher que represente um desafio, que possua padrões elevados, que seja seletiva e que não esteja disponível para qualquer um. Reflita sobre como os homens operam em todas as outras áreas de suas vidas. Eles valorizam o carro que foi arduamente conquistado e que exigiu esforço para ser adquirido, não aquele que lhes caiu no colo sem sacrifício. Eles se orgulham imensamente da promoção profissional pela qual tiveram que lutar e batalhar com dedicação, não da que foi concedida sem mérito. Eles respeitam e veneram o time de futebol que conquistou o campeonato através de suor, estratégia e batalhas épicas, não o que venceu por W ou por sorte. Por que as relações amorosas seriam diferentes? Homens são programados evolutivamente para valorizar aquilo pelo qual tiveram que competir, lutar e conquistar. Isso não os torna superficiais. Isso reflete um mecanismo psicológico no qual o esforço investido cria um valor percebido. Quando você está sempre acessível, quando aceita qualquer tipo de tratamento, quando não oferece nenhuma resistência ou desafio, você está, em essência, comunicando ao cérebro primitivo dele a seguinte mensagem subliminar: meu valor de mercado não é alto. Ninguém mais me deseja ardentemente. Então você pode me tratar da forma que bem entender, porque eu não irei a lugar algum. E antes que você objete, indignada, alegando que isso é injusto, que ele deveria valorizá-la pela pessoa incrível que você é, independentemente de ser desafiadora ou não, permita-me ser clara. Sim, seria o cenário ideal se os seres humanos fossem criaturas puramente racionais, capazes de valorizar as pessoas com base em méritos objetivos e intrínsecos. Mas nós não somos assim. Somos animais sociais sofisticados, operando com um software emocional que foi calibrado e refinado por milhões de anos de evolução. E esse software ancestral responde a sinais muito específicos de valor e de disponibilidade. Portanto, você tem diante de si duas opções distintas e diametralmente opostas. Você pode permanecer indignada com a implacável realidade da psicologia humana e continuar batendo a cabeça contra a parede, esperando, em vão, que os homens alterem sua programação fundamental. Ou, alternativamente, você pode aceitar essa realidade inegável e trabalhar estrategicamente com ela a seu favor. Eu, categoricamente, recomendo a segunda opção. Afinal,
Qual caminho lhe parece mais sensato? Resistir à natureza humana ou aprender a dançar conforme sua música para alcançar a harmonia que você tanto anseia? Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Segundo mito, um dos mais persistentes e dolorosos. Homens se afastam porque você cometeu algum erro, disse algo errado, não é bonita o suficiente ou não é interessante o bastante. Na vasta maioria dos casos, isso é simplesmente falso. Acreditar nisso é uma armadilha que te mantém presa na autoculpa e na baixa autoestima. Homens geralmente se afastam não por uma falha sua, mas porque você se tornou previsível e, o mais crucial, porque deixou de haver qualquer risco de perda. Você, através de suas ações e reações, já demonstrou repetidamente que não importa o quão mal ele te trate ou o quão ausente ele seja, você continuará ali, esperando, disponível, inabalável. Portanto, por que ele se daria ao trabalho de investir mais esforço, mais atenção, mais tempo, se a sua presença já está garantida? Pense em um aplicativo de celular que você utiliza com frequência, diariamente, quase que inconscientemente. Quando foi a última vez que você parou para realmente apreciar a genialidade, a utilidade ou o design inovador daquele aplicativo? Provavelmente nunca, não é mesmo? Porque ele está sempre lá, sempre disponível a um toque de distância. Contudo, imagine se de repente aquele mesmo aplicativo anunciasse que seria descontinuado em uma semana, que deixaria de existir. Uma urgência avassaladora surgiria em você para utilizá-lo ao máximo, para apreciar todas as suas funcionalidades enquanto ainda fosse possível. O mesmo princípio psicológico opera nas relações humanas. Aquilo que é percebido como escasso ou sob risco de perda adquire um valor imenso. Mas, se tudo já está ao alcance, qual a motivação para a valorização genuína? Terceiro mito, igualmente enganoso. Demonstrar o quanto você gosta dele fará com que ele goste mais de você. Errado. Embora pareça contraintuitivo e contrário à lógica romântica que nos é ensinada, demonstrar um interesse excessivo e precoce frequentemente produz o efeito oposto ao desejado. Quando você expõe sua completa e total investimento emocional, enquanto ele ainda está em fase de exploração de possibilidades, você cria um desequilíbrio de poder gritante. Isso o coloca numa posição confortável de escolher, de ser o juiz, em vez de ser o conquistador que precisa lutar e se esforçar para merecer sua atenção e afeto. Homens, em sua essência, desejam a satisfação de ter conquistado algo verdadeiramente especial. Não que algo especial tenha simplesmente caído em seu colo sem o mínimo esforço. Quando você entrega seu interesse, sua disponibilidade, seu carinho, seu afeto de forma irrestrita e sem que ele tenha feito algo significativo para merecer tal entrega, você rouba dele a jornada da conquista, a emoção da perseguição, o prazer do mérito. E é precisamente nessa jornada de luta e superação que o apego emocional real se solidifica. Pense em um videogame. Se você iniciasse o jogo diretamente no nível final, com todos os poderes desbloqueados, sem ter jogado nenhuma fase, sem ter superado nenhum desafio, o jogo seria minimamente emocionante? Claro que não. Seria instantaneamente entediante. O verdadeiro valor está na progressão, no desafio superado, na conquista gradual. Será que você está inadvertidamente roubando dele a chance de te valorizar por conta própria, ao entregar-se tão facilmente, sem o processo fundamental da conquista? Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Então aqui estão 3 verdades devastadoras, mas absolutamente necessárias que você precisa aceitar e internalizar se quiser realmente transformar sua realidade amorosa.
Primeira verdade: quanto mais você persegue, mais ele se afasta. Quanto mais você está disponível, menos ele te valoriza. Quanto mais você demonstra a necessidade dele em sua vida, menos ele sente qualquer necessidade de você. Essa é a dinâmica fundamental e implacável entre predador e presa, profundamente enraizada em nossa biologia e psicologia evolutiva. Quando você assume o papel de caçadora, buscando incessantemente a atenção dele, você inadvertidamente ativa o instinto de fuga. Ele se sentirá acossado, sufocado e sua reação natural será recuar. Inversamente, quando você, com autenticidade e autoconfiança, recua e se concentra em si mesma, você ativa nele o poderoso e ancestral instinto de caça, despertando seu desejo de buscar, de conquistar. Segunda verdade: ele provavelmente não está sendo malicioso conscientemente. Essa é uma parte crucial da compreensão que pode aliviar sua dor e mudar sua perspectiva. Ele, de fato, talvez nem perceba o impacto destrutivo de suas ações ou omissões. Trata-se de uma resposta automática, subniscença, profundamente enraizada em sua psicologia evolutiva. Uma programação que opera sem que ele se dê conta. Ele genuinamente não compreende o porquê de ter perdido o interesse inicial. Ele simplesmente sabe que, de alguma forma inexplicável, você não é mais tão excitante, tão desafiadora, tão intrigante para ele. Isso não significa que você mudou ou se tornou menos atraente. Significa que a dinâmica entre vocês mudou radicalmente, de você ser um desafio a ser conquistado. Você se transformou em uma entidade garantida, uma presença certa, sem mistérios ou riscos. Terceira verdade: e esta, eu sei, será dolorosa, mas é essencial que você a escute e a absorva para a sua própria libertação. Enquanto você está obsediada por ele, analisando cada interação minúscula, esperando ansiosamente por mensagens, planejando o próximo movimento estratégico para chamar sua atenção, ele, na maioria das vezes, mal está pensando em você. Para ele, você é uma opção conveniente, alguém que ele mantém por perto para momentos de tédio, carência ou necessidade momentânea, mas você definitivamente não ocupa o lugar de prioridade emocional em sua vida. E quanto mais você aceita e se conforma com essa posição secundária, mais profundamente ela se cimenta e se torna sua realidade. Contudo, aqui reside a excelente notícia. Toda essa dinâmica angustiante pode mudar de forma radical e assustadoramente rápida. Basta que você pare de perseguir, que você se torne genuinamente indisponível, não como um jogo, mas como uma verdade interna, e que você demonstre, através de ações consistentes e inegáveis, que você seguiu em frente ou está seriamente contemplando essa possibilidade com total liberdade. Quando isso acontece, todo o roteiro do relacionamento se inverte de forma espetacular. De repente, ele é quem está obcecado, ele é quem está confuso. De repente, você é quem está ocupada demais para responder a cada mensagem dele. De repente, a dinâmica completa do poder se inverte. Mas você está verdadeiramente pronta para aceitar essa inversão de papéis e reivindicar o seu poder, ou ainda se apega à ilusão de que ele mudará por si só? Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Agora, vamos identificar com precisão o erro fatal que a mantém aprisionada nessa dinâmica destrutiva e que impede sua plenitude. E o erro, quero deixar bem claro, não é amá-lo, nem é desejar estar com ele. Esses são sentimentos humanos naturais e válidos. O erro reside em demonstrar,
através de suas atitudes e comportamentos, que você deseja estar com ele mais do que deseja sua própria paz interior, sua própria dignidade e sua própria felicidade. O erro é provar, por meio de ações repetidas e consistentes, que você está disposta a aceitar qualquer tipo de tratamento, por mais desrespeitoso ou negligente que seja, porque a simples presença dele em sua vida, mesmo que em uma versão degradada e insatisfatória, é mais importante do que seu bem-estar consigo mesma. Cada vez que você aceita uma resposta monossilábica, um ok seco, depois de enviar um parágrafo carinhoso e carregado de emoção, você está implicitamente comunicando que seus padrões são baixos, que você se contenta com muito pouco. Toda vez que você está sempre disponível a qualquer hora do dia ou da noite, quando ele finalmente decide aparecer depois de um longo período de ausência, você está inequivocamente mostrando que sua vida gira excessivamente em torno dele, que você não tem outros compromissos ou interesses mais importantes. Cada vez que você o aceita de volta em sua vida, sem nenhuma explicação ou pedido de desculpas sincero, depois de ele ter desaparecido sem justificativa, você está ensinando a ele que ele pode te tratar mal, que pode desrespeitá-la, que pode manipulá-la sem qualquer tipo de consequência real. E os homens, consciente ou inconscientemente, estão constantemente testando as mulheres. Eles testam para ver até onde podem ir impunes. Eles testam para calibrar o quão baixo você está disposta a rebaixar seus padrões de exigência. Eles testam para determinar o mínimo de esforço que precisa investir para manter LEA por perto, disponível e devotada. E cada vez que você passa no teste dele aceitando um tratamento medíocre, você falha retumbantemente em seu próprio teste de autorrespeito, de amor próprio e de dignidade pessoal. Será que você continuará falhando nesse teste essencial consigo mesma, priorizando a manutenção de uma conexão vazia em detrimento da sua própria integridade? Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhuma atualização e aprofundar seu conhecimento sobre o poder da mente feminina e masculina. Lembre-se, o verdadeiro poder reside em você, na sua capacidade de se valorizar acima de qualquer validação externa e de transformar a dinâmica de qualquer relacionamento para sempre. Não se prenda mais a quem não te vê como prioridade. Liberte-se e descubra o amor que você realmente merece. Inscreva-se neste canal agora para não perder nenhum segredo sobre como transformar sua vida amorosa e se tornar inesquecível. Até breve!